Aí pessoal, é o seguinte, eu resolvi fazer esse vídeo para explicar as diferenças entre pelo menos 3 modalidades, tá? Bem didático para explicar rapidamente. Depois a gente pode aprofundar cada uma. A primeira é o cenário dentro do paintball, a segunda é o real action dentro do paintball e a terceira é o milsim dentro do paintball. Milsim é o que eu pratico, eu quero explicar as diferenças porque tem havido muita confusão, muito debate, muita conceito equivocado nessa área. Primeira coisa que eu quero explicar é a seguinte, as principais diferenças entre as 3 modalidades. Cenário, o hit não importa, o que importa é estourar a bolinha. Cenário sem restrição de bolinha, muitas vezes sem restrição de marcador, sem restrição de tipo de marcador, pode-se usar um marcador de speed, carenado, como quiser. O único objetivo é eliminar o adversário, geralmente são big games, principalmente, se aplica muito bem essa quadra, mas principalmente o que mais se nota é a questão do prazer de atirar. Atirar por eliminar a outra equipe e acabou. A única diferença em relação ao Speed é que são um número grande de jogadores, geralmente em uma área bem maior, geralmente uma área de CQB ou mata, como quiser. Isso é cenário. Aqui no Brasil nós temos o RA. O RA é uma instituição quase que brasileira. No final dos anos 80, no início dos 90, começou a se praticar com os galos de briga em Minas Gerais. E eles padronizaram umas regras que começou a ser, e são até hoje bem difundidas. A melhoria em relação à modalidade de cenário é que o RA ele trabalha com especialistas, uma restrição um pouco maior de munição, bem maior aliás, mas algumas coisas dentro do RA ainda mantêm as características de cenário. Por exemplo, o hit não necessariamente elimina, em algumas regras até elimina, mas em geral ele não elimina. Aí vem com histórias como sorte de guerra, como rabo, sei lá o que. Mas no geral não elimina. Então a bolinha bate e o operador decide se foi eliminado ou não, dependendo se ela pintou ou não. Se ela não pintou, ele pode escolher. A restrição de bolas, geralmente 180, 240, depende da regra. A questão dos especialistas, engenheiro, médico, etc, etc. E algumas vezes há restrições quanto a tipos de marcador, etc, nesse sentido. Isso é RA, Real Action. Aí vem o milsim. O milsim já é bem mais restritivo em todas essas áreas. Por exemplo, o hit não importa. Tocou, eliminou. Tocou, feriu. Estourou, tanto faz. A questão dos especialistas, também, os especialistas, semelhante ao RA, cada um tem suas funções e são bem determinadas. A diferença principal é realmente o hit, e a outra diferença principal para o milsim e para o RA é que no milsim tu é eliminado, tu cai morto. Tu cai morto no chão. Ali tu fica, segundo a regra do milsim, pelo menos as regras mais utilizadas, em torno de pelo menos 10 minutos, até que a ação se desenvolva em outro local, aí tu pode sair para o safe zone. Não há reborn. O que isso quer dizer? Por exemplo, teu time tem 6 elementos. Eles estão invadindo uma área de CQB. Se, por exemplo, tu invade uma sala e tu é eliminado no RA, tu é eliminado, levanta o marcador, grita morto, põe um pano, como tu quiser, e sai. E volta para o reborn. Dependendo do tempo do reborn, tu volta em 1, 10, 20 minutos, dependendo da situação. O que acontece? Tu retorna àquela sala. Ou seja, tu é um operador que sabe exatamente o que aconteceu naquela sala, mas é outro operador. Na realidade, tu volta com a mesma mentalidade. Então, muitas vezes no RA, o morto e reborn acaba virando uma tática. Isso eu acho ruim e que transcende e se afasta muito da realidade. No milsim não, tu entrou na sala, tu morreu. Tu morreu, tu caiu morto. Teu corpo serve para ceder munição, ceder o marcador, ou a arma, no caso o marcador, caso um outro operador tenha o marcador atingido, caso precise de munição, etc.
Então, o fato de tu estar morto ali, o próximo que chegar vai chegar, olhar aquele cadáver e dizer, olha, aqui tem alguma coisa, cuidado, aqui houve luta recentemente, alguma coisa aconteceu. E isso do ponto de vista de realismo, é óbvio, é muito mais realista. Outros detalhes da regra, como carregar o ferido, etc., são detalhes, varia de regra para regra. Por que eu falo de regra? Porque as regras são bem distintas. Eu tomo cuidado de considerar regra aquilo que é publicado e jogado, não aquilo que é falado ou aquilo que é idealizado. O que acontece? Por exemplo, a regra Milsim ela é publicada há muitos anos no Canadá, que é um país praticamente originou o paintball, e eles têm uma liga Milsim, principalmente na região francófona, muito desenvolvida. Muitas equipes, muitos eventos, etc. Milsim. O RA é uma instituição brasileira. O RA é uma tentativa de alguns brasileiros, há muitos anos atrás, há uns 10 anos atrás, de fazer uma simulação um pouco mais real em relação àquele cenário que os Estados Unidos joga pra caramba, que outros países na Europa jogam muito, e o cenário realmente é o mais difundido. Se tu fores hoje num campo comercial, provavelmente o jogo que vai ser proposto é um jogo de cenário. Quase certo isso. Então o vídeo aqui é simplesmente para determinar as diferenças. As diferenças de regras, aqui no Rio Grande do Sul, que é o estado que eu jogo, aqui tem uma diferença bem característica. Temos o CGRA, que é um compêndio, uma tentativa de compêndio que vem desde 2012 pelo menos, gaúcho de Real Action, para que essas regras sejam padronizadas. Isso é extremamente louvável. A minha equipe e algumas outras jogam Milsim com a regra padronizada do SOP ou RSM, que é utilizado no mundo todo. Aí é Milsim. Então assim, eu não estou querendo aqui detalhar qual modalidade é melhor, qual modalidade é pior. É que para mim, na minha concepção, no meu estilo de jogo e minha proposta de jogo, o mais Milsim possível é o que mais se adapta àquilo que eu quero jogar. Se a pessoa quer gastar bolinha, o cenário está aí disponível e muito bom de se jogar. Se a pessoa quer um pouquinho mais de simulação, aqui pelo menos no meu estado, o RA está razoavelmente desenvolvido e se desenvolvendo, então é uma opção. Só que algumas coisas em relação ao RA, em relação ao cenário, quando eu jogo, me deixam bastante descontentes. A questão tática dentro do RA, do cenário, ela fica bastante prejudicada. Porque, por exemplo, tu tem 10 operadores para invadir um prédio. Se aquilo fosse uma ação real e tu tivesse 5 operadores defendendo o prédio, por exemplo, o fight ocorreria. Tu elimina um operador dentro do prédio, ele morre. Aquela posição em que ele ocupava vai ser ocupada pelo teu time, ele não vai voltar para aquela região para defender aquela posição. Então, dentro da proposta de jogo que a gente aqui no meu time faz, o morto real, que a gente chama, é uma questão que abre muito leque para a questão tática. Então a progressão dentro do campo, a progressão dentro do CQB, a conquista tática, as opções táticas que tu utiliza dentro de um jogo são bem mais realistas. E possibilita muito mais opções de jogo. O problema do RA e do cenário muitas vezes é que com reborn, o jogo fica banqueado. Então, já joguei várias partidas de RA, por exemplo, em que leva-se horas para sair de uma posição tanto A ou quanto B. Por quê? Porque é praticamente impossível o avanço dependendo da situação. Fora a questão do fair play. O fair play no Milsim, inclusive se pode ver em vídeos pessoas na América do Norte também, dificilmente, para falar a verdade, quase nunca se usa Ranger, porque o fair play ele é extremamente necessário para que o jogo de Milsim se desenvolva, por causa do hit. A bola vai bater em ti e tu vai decidir se tu está eliminado ou não, se tu está vivo, etc. Eu sempre brinco com o pessoal do meu time, se o cara olha para mim e pergunta, bateu? Cara, se tu sentiu que bateu, morreu, acabou, simples assim. Ferido é a mesma coisa, né?
Então assim, galera, esse vídeo é só para exemplificar as diferenças, deixá-las bem claras, para que quem quiser optar ou quiser nominar sua equipe dentro de uma equipe, RA, cenário, MILSIM, tenha um pouco mais de embasamento para determinar essa nomenclatura, tá? Para pelo menos fazer a nomenclatura correta. Eu tenho visto muita gente que joga sequer cenário nominando seu time como MILSIM. O MILSIM é muito mais do que simplesmente a simulação militar. O MILSIM dentro do paintball é uma modalidade, ele é praticado, muito praticado. A gente aqui no Brasil tem pouca informação, mas a internet está aí para isso. Então se consegue saber o quanto ele é praticado em outros locais e como ele é praticado, e as regras estão disponíveis e publicadas para quem quiser baixar, ler, conhecer, etc. Valeu, galera. Qualquer dúvida pode postar aí que a gente está, dentro do possível, tentando tirar qualquer dúvida. Valeu.